todos estão vendo aí, né? Uma obra, um dos livros da série de Joana, né? Da psicologia, do espírito e da alma, um dos livros mais vendidos do Divaldo foi esse aí. Foi esse aí. E traz muitas coisas que dizem respeito, inclusive a esses momentos de pandemia que nós estamos atravessando. E parabéns a vocês por escolher essa obra para ser estudada, capítulo a capítulo, pedindo desculpas, até porque eu não sou psicólogo, mas sou espírita cristão, então eu acho que eu posso contribuir de uma outra maneira, não na área da ciência, da psicologia, mas a gente aprende muito com Joana. Não só com esse livro, né, mas toda a série, né, que ela descreve a característica do ser imortal que nós somos, desde o nosso passado delituoso, trazendo esse homem velho dentro de nós para desenvolvermos, em especial, esse título que nós vamos pesquisar lá do capítulo 5 desse livro, Plenitude. Caminhos para a cessação do sofrimento. E ela nos dá verdadeiras dicas, receitas de bolo, que eu, com esses 30, 35 minutos, vou tentar fazer um resumão, trazendo os aspectos, os parágrafos mais importantes desse capítulo, para que possamos refletir em cada um deles. É claro que o estudo só se realiza se, após a nossa pequena palestra de hoje, todos lerem ou relerem esse capítulo, para que possa entender aonde nós vamos chegar e que nós sejamos inspirados pela equipe espiritual de Eurípides, que sempre nos acompanha, para essa tarefa com vocês aí. Muito bem. Um dos pontos chaves do capítulo 5 é analisar a dor, analisar exatamente o título do nosso capítulo, né? A dor, o sofrimento e como cessar esse sofrimento. Em determinado momento, Joana diz assim: a única forma de cessá-los é atingir a sua causa. E muitos trabalham com o efeito, com as consequências. Não, a gente tem que entrar de cabeça dentro daquilo que está provocando essa dor, esse sofrimento, buscar o que ela chama de equilíbrio pleno. Em todos os livros ela usa essa expressão, equilíbrio pleno, que fará cessar a onda perturbadora. Aí eu pergunto e respondo ao mesmo tempo para vocês. É fácil? Não. Não é não, gente. Vivemos como naquela abertura, daquela mensagem, né, que foi dada na abertura, vivemos num mundo de provas e expiações, onde as dificuldades acontecem a cada momento, a cada passo. Quando a gente acha que não vai ter mais nada, vem outra. Parece que não falta criatividade, né? Para nós, espíritos ainda brutalizados na ignorância, viver determinadas situações que faz parte da nossa evolução. E tudo isso que está acontecendo, a página de abertura falou bem isso no vídeo, são consequências do nosso passado delituoso. Nada que está acontecendo agora é por acaso. O exemplo dessa pandemia, que agora faz 8 meses que estamos envolvidos nisso, quando a gente reencarnou, a gente sabia disso tudo. No nosso planejamento reencarnatório estava bem claro que nós iríamos atravessar essa dificuldade. E como uma bênção adicional, um plus que a espiritualidade nos deu, permitir chegar a uma casa espírita. E ninguém chega a uma casa espírita por acaso. Nós já falamos isso várias vezes, inclusive na casa de vocês. Ninguém tropeçou lá no portão, veio rolando e parou lá no salão. Todo mundo chega em busca de respostas envolvendo a dor e o sofrimento. Há muitos anos, a FEB fez um censo, podemos dizer, uma pesquisa, querendo saber por que as pessoas chegam à casa espírita. Se nós fizéssemos dentro da casa de vocês, ou aqui mesmo, nesse grupo de pessoas,
que aparece em cada janelinha dessa, ia dar a mesma coisa. 80% a 85% chegaram à casa espírita pela dor, pelo sofrimento. São poucos que vieram para estudar a doutrina espírita. A maioria chegou pela dor. E isso é claro que ninguém precisa evoluir sofrendo. Isso não está escrito no Evangelho, não está escrito no Novo Testamento. Jesus nunca falou isso. Mas a dor chega como uma consequência desse passado delituoso, onde nós usamos o nosso livre-arbítrio para um lado negativo. Foram as péssimas opções do nosso livre-arbítrio que levou a gente a estar nessa situação que estamos vivendo hoje. E ela ainda acrescenta, Joana, na mente lúcida surgirá então a tranquilidade, encarregada de produzir a saúde que se irradiará por todo o organismo, produzindo o equilíbrio. Antes, ela fala de meditação, de pensamentos voltados para o bem, para cessar essa onda perturbadora que ela fala aí. Se a gente estiver sintonizado no mal, se a gente amanhecer já ouvindo notícias ruins no rádio, depois liga a televisão e só fica focado no mal, nas notícias ruins, claro que você não vai ter um bom dia. Claro que o corpo vai sentir, porque as células do corpo somático, do corpo material, estão vinculadas uma a uma célula perispiritual do corpo psicossomático. E aí você vai adoecer, meu irmão. Quando nós procuramos a fitoterapia, a homeopatia, como é a dinâmica do tratamento da homeopatia? Via perispírito, para atingir o corpo somático. Então, tudo que a gente plasma pelo nosso pensamento, por essa energia mental que a gente ainda não conhece, que André Luiz chama de hálito mental, atrai coisas boas e ruins. E se você ficar linkado a essas ondas perturbadoras, você vai adoecer, meu irmão. Eu não vejo, e Joana diz isso também, né? Que em nenhum momento Jesus apareceu doente. Nunca vimos nem ele resfriado, nunca foi tocado no assunto. Nunca ele teve qualquer problema de saúde. Por quê? Porque, claro, né? É difícil até comparar Jesus, né? Mas ele tem um atributo de ser um espírito de primeira ordem, um espírito puro de primeira ordem, um espírito crístico, cujo seu pensamento, cuja sua vibração não entra em sintonia com essas coisas da matéria, do egoísmo, da vaidade, em que a gente está inserido. A mente dele era lúcida, tranquila, irradiava amor por todos os poros. Então, tá bom, Jesus não dá para comparar. Então, vamos chamar o Chico. Quem teve a oportunidade de ficar do lado do Chico sentia as vibrações de amor que saía do seu perispírito e aquilo ia se expandindo, tomando conta do salão e de toda a casa. O perfume de Sheila se fazia presente. Isso é irradiar amor por todo o organismo, como diz Joana. E quem não gostava de ficar perto do Chico, né? Por outro lado, nós sabemos que, ao adentrar em uma determinada casa, um determinado lar, onde só se fala de coisas ruins, com muitos palavrões, com ofensas mútuas, a gente sente imediatamente a vibração negativa daquele lar. E a gente fica doido para sair dali. Começamos a ter enxaqueca, dor de cabeça, ânsia de vômitos. A gente quer sair daquele lugar, ou de uma pessoa, às vezes até conhecida nossa, né, do ambiente de trabalho, da vizinhança, que a gente se aproxima e o nosso perispírito não bate com o perispírito dele por causa dessa onda magnética que sai da mente, que está repleta de miasmas negativos.
E a gente adoece também. Quem convive com pessoas assim, adoece também. Então, ela faz uma pergunta e ela mesma responde. E qual o caminho para a tranquilidade? Deu um eco aqui. Opa. E qual o caminho para a tranquilidade da mente, do equilíbrio? Aí ela responde, Jesus, como a gente tinha dito antes, foi portador de equilíbrio pleno, a gente acabou de falar, porque considerava o amor como a causa única para a realização ideal do ser. Isso exige um exercício contínuo, por isso que não é fácil. Fazer isso 24 horas por dia não é fácil e a gente não faz. Por isso que a gente está reencarnando na Terra, eu não sei há quantos séculos. Não sei quantas encarnações vocês tiveram na Terra e não sei quantas ainda terão para aprender a conjugar dois verbos, que está dentro desse desenvolvimento gradual do amor. É o verbo amar e o verbo perdoar. Enquanto a gente não aprender a conjugar esses dois verbos, amar e perdoar, as dificuldades virão, reencarnações conflituosas virão, até que a gente não vai ter nem mais necessidade de reencarnar nesse planeta. Seremos convidados a ir habitar um outro orbe, bem melhor que a Terra. E outro parágrafo, aí já começa a selecionar alguns parágrafos. Ela diz assim, a somatização dos problemas emocionais, o que é isso? É você introjetar, colocar para dentro de você os problemas emocionais que acontecem ao teu redor, trazendo para você a responsabilidade e a solução desses problemas, como se você fosse o responsável para resolver os problemas da sua família, dos seus filhos, dos seus entes queridos, dos seus vizinhos, da tua família. Então, você vai somatizando. Você vai somatizando. É como aquela esponja, né? Que a gente vai botando água, a esponja vai recebendo aquela água numa boa no início, que ela está seca, mas depois ela vai começar a transbordar. Chegou no seu limite. A somatização dos problemas proporciona isso, que decorre da insegurança, do medo, da mágoa, do ódio, que foi o amor de ontem, do rancor, do ciúme. Tudo isso é responsável por graves patologias orgânicas atingindo a mente e que pode, em muitos casos, e nós sabemos que isso está acontecendo agora, levar ao suicídio. Essa é a porta de entrada para que essas patologias orgânicas, assim como diversas enfermidades físicas, podem produzir distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis que poderão atingir o seu ápice, que é o suicídio do nosso companheiro, do nosso irmão. E isso está acontecendo, sim. Esse início de terceiro milênio, estamos com um grande problema nessa área da saúde, que o André Trigueiro chega a dizer que é um problema de saúde pública por causa dos índices de suicídio e que mais de 85% desses suicídios poderiam ser evitados se houvesse, da parte do governo, da parte dos nossos governantes, preocupação com essas síndromes, com essas enfermidades que têm origem na emoção e no psiquismo ou no psique de cada um de nós. O recolhimento interior, outra passagem, mediante análise profunda dos recursos ao nosso alcance, favorece o homem para que encontre os meios que fazem cessar o sofrimento. Ah, eu não tenho condições. Alguns falam até de condições financeiras. Ninguém está falando de dinheiro aí, não. A gente está falando de paz interior. E em comunidades muito humildes, nós encontramos isso, e eu falo com quase 35 anos de trabalho
realizado na Vila Sapê, que é aquela comunidade bem carente lá em Curicica, pertinho da Projac, na Estrada dos Bandeirantes. Nós ficamos lá desde a sua fundação, 35 anos, quando eu me transferi aqui para Teresópolis. Então, nós percebemos, dentro daquela comunidade, uma facilidade para que as pessoas possam fazer um relacionamento interpessoal ou intergrupal da melhor maneira possível do que nos grandes condomínios do outro lado, na Barra ou no Recreio. Então, a gente encontrava coisas dentro da Vila Sapê que não encontrávamos nos grandes condomínios, onde a maioria das pessoas não sabe nem que mora do lado, que não sai, que quando sai de casa vai naquela bolha, né? Dentro daquele carro todo adesivado, com medo do assalto, com medo de sequestro, passando férias em outros países, não passa férias no Brasil, mandando seus filhos estudar no exterior. Isso é qualidade de vida? É assim que você vai resolver os seus problemas emocionais e essas perturbações psíquicas? Então, o recolhimento interior de Joana, vamos repetir, mediante análise profunda dos recursos ao alcance, favorece que possamos encontrar os meios de cessar o sofrimento. Vamos trabalhar no bem. Vamos arrumar. O dirigente da Casa Espírita sempre vai ter um trabalho para você. Vamos fazer estudos sistematizados. Vamos estudar Kardec. Vamos estudar Emmanuel, André Luiz. Vamos, como dizia Bezerra, vamos sair dos recintos fechados e botar o pé na lama, subir o morro para conviver com os nossos irmãos chamados desvalidos, como dizia Bezerra. No outro slide, vamos passar aqui o próximo. Espera aí que travou aqui. Deu uma travadinha aqui. Pronto. Não há ninguém que não possa ou que não possua bondade interior. Até aquele inimigo público número 1 da polícia, até aquele bandidão mor, ele tem alguma coisa dentro dele para justificar ao retornar à pátria espiritual. Não tem ninguém, não há ninguém que não possua bondade interior. Pessoas agressivas que se comprazem a atormentar, produzindo sofrimentos, são portadoras de muitas dores íntimas, que buscam disfarçar sob a máscara da violência, da falsa superioridade, da alucinação. E quando eles são pressionados, quando a gente começa a espremer, né, eles começam a chorar. Aquele que se dizia o bandidão, que mandava fazer isso, aquilo, que manda soltar, que manda prender, que deixa viver, que manda matar. Até esse, quando ele é envolvido por uma atmosfera diferente da qual ele vive e finge ser superior, ele não resiste às emoções e chora como uma criança. Assim é a revelação que os amigos espirituais nos dão desses homens que se dizem chefes daqui, chefe dali, chegam lá e desarmam. E promovem uma nova reencarnação, tentando reajustar, tentando harmonizar aquilo que ele fez de errado na anterior. Muitas vezes volta a falir, mas Deus, que é Pai de amor e bondade, nunca vai deixar de dar novas oportunidades para ele. O sofrimento existe? Existe. O sofrimento existe, somente dos inimigos que deixou aqui na Terra e de futuros obsessores que serão, na sua vida reencarnatória posterior. Porque o que é a obsessão? São inimigos do passado que nos cobram pela lei de ação e reação, porque é permitido pela lei de Deus,
aquilo que fizemos de mal para com eles. Até que o amor e o perdão, aqueles dois verbos que eu falei, perdoar e amar, possa vencer e aqueles dois espíritos possam se abraçar e voltar a reencarnar juntos no âmbito de amizade. Às vezes isso leva séculos. Mas se existe uma verdade dentro da doutrina espírita, podemos dizer que Kardec foi muito feliz ao usar essa expressão. Todos nós fomos criados para ser espíritos felizes, e seremos sim, e seremos. O indivíduo saudável em espírito faz-se elemento útil no concerto geral, tornando-se peça indispensável ao conjunto social, que progride com os seus esforços em contributos grandiosos e dignificadores. Elemento útil. Quando você respira amor, você passa para o companheiro ao lado, né? Essa esperança. A vida é um permanente desafio, rica de oportunidades de crescimento e penetração nos seus profundos arcanos, que se revelam cada vez mais fascinantes e gloriosos. Ela é de desafio? É. E quem é que monta esse quebra-cabeça? Somos nós. Quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, nós estamos do lado do nosso mentor, do nosso anjo guardião, espírito amigo, e a gente vai montando junto com ele. E ele vai nos alertando, olha, isso que você está pedindo aí, você não vai conseguir realizar. Você não vai conseguir. Às vezes, nós ficamos tão envergonhados quando chegamos à pátria espiritual, que na encarnação posterior, nós queremos resolver tudo de uma vez só, e não dá. E não dá, porque Jesus já disse lá no Evangelho, está lá no Evangelho, que ninguém carrega um fardo maior do que pode suportar. Então, a gente só vem com as provas que nós temos condições de suportar, tanto no aspecto físico, moral e espiritual. Portanto, ninguém deve ousar reclamar das dificuldades para com Deus. Alguns, além de reclamar, ofendem a Deus, colocando palavrões em suas bocas, agredindo o nosso Pai, mal sabendo que poderia ser tudo muito pior. Poderia ser tudo muito pior. E não foi porque ele não permitiu. Por isso, não reclame com Deus. As provas, as dificuldades, as expiações, o choro, o ranger de dente, que a gente vive num planeta de provas e expiações. Nada está ali por acaso. Nada está ali por acaso. Inclusive, esses momentos que nós estamos passando. Esse quadro, já finalizando, mostra bem o binômio amor e sofrimento. É um quadro que eu tirei da internet, que mostra isso muito bem, lá no capítulo 5, quando Joana fala do sofrimento e do amor. Então, o que é que ela fala do sofrimento? Da dor. Ela diz aqui, a dor e o sofrimento em geral são estágios mais primitivos no processo de desenvolvimento, que, através das emoções e sensações afligentes, propelem o ser para outros planos, patamares mais elevados, nos quais os estímulos se apresentam de maneira diversa e mais nobremente convidativos. A gente tem relatos de espíritos que visitaram planetas nobres, planetas felizes, como a própria mãezinha do Chico, naquele livro que eu gosto sempre de citar, o segundo livro do Chico, Cartas de uma Morta, onde Maria João de Deus visita o planeta Saturno, o planeta Júpiter, descrevendo as maravilhas do que ela testemunhava ali, planetas felizes, onde não existia mais sofrimento, guerras, doenças psicossomáticas, só alegria, trabalho no bem.
É um livrinho fininho, fácil de ler. Claro que vocês dificilmente vão encontrar isso numa biblioteca, aí, numa livraria, mas pode baixar. A FEB já disponibiliza todas as mais de 400 obras do Chico pela internet. Cartas de uma Morta. E você vai ver ela visitando um planeta em que o sofrimento já não existe mais. A guerra, o assassinato, a dor, nada disso existe mais. E nesse mesmo capítulo, ela diz que o amor é sinônimo de saúde moral. Por isso que a gente, na sinceridade, na boa mesmo, quando a gente fala que a gente ama, eu acho que a gente não ama. A gente tem paixão por alguém. O amor é uma coisa que transcende e que a gente ainda não conhece de verdade. O amor é sinônimo de saúde moral, e quem o possui elimina as geratrizes envenenadas que se expandem produzindo sofrimento. Como o sofrimento decorre da insatisfação, da distonia, né? Falta de sintonia, da degeneração dos tecidos e dos fenômenos biológicos desajustados, o amor age sobre as moléculas como onda vitalizante, restaurando-lhes o equilíbrio, vence o sofrimento, interrompendo-lhe o fluxo causal. Por isso que você tem que combater a causa. Foi o nosso primeiro slide. Combater a causa com bons pensamentos, emitindo fontes de amor. Ah, mas eu não tenho essa fonte total. Mas vamos pensar coisas boas. Vamos começar a mudar o nosso padrão mental. Era só isso que Jesus pedia, nada mais. Reforma íntima. E o que é uma reforma íntima? Olhar para dentro de si, desse ser espiritual infinito, que vai vivenciar, vai evoluir para o infinito, ser imortal que nós somos, procurando cada dia melhorar. Repito, é difícil? É, mas o slide anterior deu a dica. É uma tentativa de acertos e erros, em que a gente vai devagar, trabalhando, para tentar alcançar, em outras eras, em outras encarnações, essa plenitude em relação à cessação do sofrimento. Então, quando você chega nessa etapa, já não necessitará da dor para alcançar metas, pois o amor lhe constituirá a razão única de existir, em sintonia com o pensamento divino, que o atrai cada vez mais vigor para a meta final. Então, você já vai estar em sintonia com os espíritos superiores. Por isso que, quando a gente chega perto do Divaldo, chegava perto do Chico, e quem teve a oportunidade também de Bezerra e com Eurípides Barçanufo, sentia essas vibrações. E, finalizando, a gente viu aqui 3 técnicas ensinadas por Joana como primeiro passo para o desenvolvimento do amor. Nas entrelinhas, ela nos convida a ver o ofensor, isso está lá no capítulo 5, se vocês relerem, vocês vão ver isso, ver o ofensor como a própria mãe em um momento de fraqueza. Ou seja, aliás, ontem mesmo eu fiz um estudo sobre isso. Lá na nossa Vila Sapê mesmo. Nós fizemos um estudo em que eu pedi às mães lá da Vila Sapê, que nós sabemos que aquela garotada que cresce, nasce e vive ali, ela é quase que constantemente, 24 horas por dia, ela é quase que abduzida pelo movimento do tráfico que ainda existe lá. É difícil você vencer, mas muitos vencem. E muitas mães falam para a gente assim: mas, gente, onde é que eu errei? Eu tentei levar para a evangelização, tentei botar na escola. Onde foi que eu falhei? Aí a gente costuma dizer o seguinte:
Se você fez o seu trabalho com amor, com carinho, evangelizando, tentando levar o seu filho para o bom caminho, e se ele se perdeu pelas facilidades do mundo material, pela facilidade do ter, a culpa não é sua. Aquele espírito que hoje é o seu filho, que é um irmão, e que ontem pode ter sido o seu irmão, o seu pai, ou sua mãe, ele tem livre-arbítrio. E ele escolheu aquele caminho. Então, você não é culpada de nada. E descobrir a bondade que dorme em todos os seres e necessita ser despertada, porque todos têm um ponto de bondade, um ponto para você justificar ou chegar na pátria espiritual e dizer, bom, isso eu fiz dessa maneira, porque eu pensava que era correto. E retribuir sempre a bondade dos seres. Então, esse foi os passos que Joana nos ofertou e que eu agradeço a paciência de todos nesse pequeno espaço de tempo para a gente fazer um resumão desse capítulo 5 maravilhoso e tão atual, muito atual, como todo o livro da Joana. Obrigado aí, pessoal. Muito grato mesmo pela paciência e trago de novo para o Carlos aí a condução da nossa reunião. Obrigado, gente. Ô, amigo.